Hoje é um dia importante para a gente, é um dia que a gente, né, a Clínica de Olhos do Dr. José Vicente reafirma mais uma vez o compromisso que a gente tem com a nossa população, né, com o sertão da Paraíba, de trazer inovação, né, de trazer o melhor da oftalmologia aqui para a nossa região. E hoje a gente está trazendo aqui, né, Dr. Carlos Franca, que é especialista em transplante de córnea e ceratocone, Levi, né? Na verdade, ele é especialista em um monte de coisa, né? Mas a gente, né, viu a necessidade de trazer, né, alguém que realmente faça transplante de córnea, né, com muita segurança, né? E Dr. Carlos está iniciando os atendimentos aqui na clínica. A gente vai falar um pouco hoje, né, sobre essas doenças, né, sobre quais são esses acometimentos. A gente vai falar sobre ceratocone, sobre transplante de córnea, a questão da fila, que é um grande calo no sapato de nós paraibanos, né, da fila à espera de uma córnea. Então, eu agradeço demais aqui o seu espaço, Levi, mais uma vez. Dr. Carlos, né, está vindo de João Pessoa, como você mesmo disse, né? É mais um grande profissional que a Clínica de Olhos do Dr. José Vicente tem trazido aqui para a nossa região. E agradeço também publicamente, doutor Carlos, por sua disponibilidade, né, por sair, né, se deslocar de tão longe, né, para servir aqui a nossa população sertaneja que tanto precisa de profissionais tão qualificados como você, doutor Carlos. Muito obrigada. Tá certo, Germana, né? E parabéns aí pela sua apresentação. Está pronta para apresentar aqui o Cidade Notícia, viu? É um convite. Doutora Sara Mareis também aqui está com a gente, né, para nossa satisfação. Bom dia, doutora. Bom dia, Levi. Bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? É um prazer comentar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre saúde dos olhos, né? E a gente, sempre quando vem aqui, a gente realmente vem para trazer novidade, a gente vem para trazer informação para a população. E hoje a gente traz, né, o Dr. Carlos Franca, que é especialista em córnea, né? E aí, como a Germana muito bem falou, a Clínica de Olhos do Dr. José Vicente, ela quer trazer isso para Souza, né? Ela quer que o paciente ele não precise se deslocar para outras cidades, se deslocar para as cidades grandes, para as capitais, para tratar algum problema nos olhos, né? Ou seja, ceratocone, seja transplante de córnea, seja implante de anel, seja adaptação de lentes de contato, né? Então, é isso que a Clínica de Olhos do Dr. José Vicente preza, né? E o Dr. Carlos está aqui hoje, né, para cuidar desses pacientes, para conversar um pouquinho com a gente o que é que ele trata, né? Quais são as suas especialidades, né? Qual o foco dele mesmo. E vamos aí, tirar as dúvidas da população, né? Conversar um pouquinho. E é um prazer, muito obrigada pelo convite, né? E pelo espaço. E é isso. Muito bem, obrigado a vocês, tá? As irmãs Maris Veras, doutoras Sara e também Germana. Feita a apresentação, doutor Carlos, satisfação tê-lo conosco aqui no Cidade Notícia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite, meninas. Levi também pelo espaço. E estamos aí, né? Se Deus quiser, agregando um pouquinho mais de cuidado à população sertaneja, que a gente sabe que é tão carente às vezes, precisa se deslocar, como as meninas falaram. E, se Deus quiser, contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de saúde da população como um todo, né? Vamos lá, vamos ao foco principal aqui da nossa conversa. O que é que esse danado desse aparelho faz de tão bom e que traz benefícios às pessoas que têm problemas nas córneas? Pronto, na verdade, assim, falar desse aparelho, que na verdade é um aparelho do procedimento cirúrgico, que ele permite a gente fazer, chama crosslink, que o objetivo, na verdade, do crosslinking é fazer uma estabilização de algumas patologias de córnea, tá? Que são doenças, assim, classicamente a gente inevitavelmente tem que falar do ceratocone, que é uma doença que termina afetando tanto a forma da córnea como a sua espessura. E assim, o que a gente tem hoje de literatura que corrobora que, isso que realmente consegue parar a doença, é esse aparelho crosslink. Então, assim, é o que a gente tem de mais moderno no mundo todo. E graças a Deus a gente está conseguindo trazer esse equipamento para a clínica Dr. José Vicente e fornecer o que tem de mais moderno para a população, que realmente é o crosslink que trata a maioria, que assim, como questão de frequência, o ceratocone é muito prevalente. Então, assim, é o que a gente tem hoje de mais moderno. Então, falar de ceratocone e não falar de crosslink, realmente você está anos-luz atrás de qualquer tipo de tratamento de excelência. E o procedimento realizado com este aparelho é muito rápido? Sim, o procedimento em si, em média, de procedimento cirúrgico, varia entre meia hora e 1 hora. Tem as peculiaridades de cada caso, mas normalmente gira em torno de meia hora a 1 hora. Então, assim, é um procedimento relativamente rápido. Se a gente pensar que uma cirurgia, por exemplo, às vezes de apendicite, por exemplo,
É uma coisa que demora, às vezes, até um pouco umas 2 horas de procedimento, dependendo do caso, claro. Então, assim, é uma coisa que não é muito invasiva, se a gente, claro, teria que falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma coisa, no geral, bem tranquila, o paciente fica acordado, a gente fica, às vezes termina fazendo um pouquinho uma sedação, algo do tipo para tranquilizar, mas é um procedimento super tranquilo. E o senhor já utiliza esse aparelho nos seus atendimentos em João Pessoa? Exatamente. Lá em João Pessoa a gente já faz isso aí, porque assim, em João Pessoa a gente termina concentrando em uma área maior, capital, a gente tem mais disponibilidade, mas aqui no interior, realmente a gente ficava meio dependente do paciente, do deslocamento do paciente. A gente sabe como é complicado, né? Viajar 400, 500 quilômetros para fazer um procedimento, e não é só o procedimento, né? Lembra que o pós-operatório é tão importante quanto, às vezes até mais importante que o próprio procedimento. Então imagine ficar se deslocando 3, 4 vezes no mês para fazer um acompanhamento de uma coisa que você pode fazer do lado de casa. Ô, doutor, o que é que realmente, basicamente, aí, né, sendo bem didático, o que é a ceratocone? Quais os fatores de risco dessa doença? Na verdade, o ceratocone é uma doença que tem um componente genético e está associado, não necessariamente totalmente genético, mas assim, tem um componente genético, mas o maior fator de risco para a doença é uma coisa que é super simples, que a gente bate martelo na consulta do dia a dia, que é coçar os olhos. Então, por exemplo, eu não tenho. Se eu começar a coçar meu olho, eu posso, assim, por livre e espontânea vontade, começar a desenvolver o processo. Então, o que a gente fala, e o principal fator de risco, é o hábito de coçar o olho. Então, por isso que é tão importante aquela questão de que sempre tem associação importante com a parte alérgica. Então, esse controle, que a gente fala controle ambiental, é super importante. Mas hoje o principal fator de risco é coçar os olhos. Então, por isso que o paciente alérgico que termina tendo esse hábito pode desenvolver realmente o processo. Eu já ouvi aqui muitas vezes, né, doutora Germana, Sara também, que assim, uma coisa simples, né, você pode fazer a qualquer hora, é sempre estar lavando os olhos, né, com água fria, né? Exatamente, que termina acalmando um pouco o processo, a questão de lubrificação que a gente termina batendo tanto na tecla, é uma coisa super tranquila, assim, que você consegue fazer normalmente, às vezes fazer uma higienização com um shampoozinho, a gente fala muito aquele shampoozinho de criança e tudo, que termina, é uma coisa super simples e melhora muito o processo. Lembrar que às vezes o hábito de coçar o olho, não só pelo ceratocone, que seria um hábito mais contínuo, mas assim, evita coisas como, por exemplo, uma conjuntivite. Se você coça mais o olho, você bota mais a mão no olho, termina levando um processo um processo infeccioso, uma conjuntivite viral, que seja. Então, é o que a gente fala, não pode coçar o olho. Bora avançar aqui para transplantes. O senhor realiza transplantes de córneas? Sim, realiza sim. Realiza. Lembrar que transplante, quando a gente fala do processo do ceratocone, né, o bate-papo termina sendo mais desse, o transplante de córnea, sim, é uma arma do nosso arsenal terapêutico. Mas normalmente são os casos que a gente não consegue resolver com coisas mais simples. É o que eu costumo falar para o paciente. Tudo na vida, se a gente consegue resolver com coisas simples, a gente vai resolver com coisas simples. Na medicina não é diferente, na oftalmo também não. Então, se a gente consegue resolver com coisas simples, a gente resolve. Claro, casos mais avançados, medidas mais drásticas, digamos assim. Então, o paciente que realmente a gente não consegue reabilitar de uma forma mais simples, às vezes com lente de contato, tudo, o transplante realmente termina sendo a saída. Como é que funciona esse transplante? Como é que ele é? O transplante em si, tem um processo de inserir o paciente na fila, o paciente que é indicado. Tá? Tem uma fila, né? Tem uma fila de transplante, como qualquer tipo de transplante de coração, enfim. O transplante de córnea hoje, as filas são estaduais. Cada estado tem o seu. Tá? Então, hoje o paciente da Paraíba, obrigatoriamente, tem que fazer o transplante de córnea na Paraíba ou não? Não, não tem essa obrigatoriedade de estado, ser no local tipo onde ele tem o endereço de onde ele vive. O que importa é onde ele vai ser inserido. Tipo, tem pacientes aqui que a gente inseriu Fortaleza, por exemplo, Ceará, no caso, né? Que a gente, assim, eu terminei falando em Fortaleza, porque Fortaleza tem uma fila super rápida. Por exemplo, hoje no estado da Paraíba, 1 ano e 4 meses. Tá? De espera. De espera. Média. Média, exatamente, esperando uma córnea. Já foi mais? Já chegou a 2, 3 anos. E assim, já foi menos também. Já foi menos Exatamente. também. A pandemia mudou totalmente esse cenário, tá? Desregulou tudo, Desregulou tudo. Tirou o foco. Tirou total. Então pode ser feito em outro estado também, Pode ser, né? Por exemplo, a gente termina, assim, eu tenho muitos, como eu estou atendendo mais em João Pessoa, agora que estou vindo para cá, mas tem muitos pacientes que a gente termina levando para o Ceará, especificamente em Fortaleza, porque a fila, por exemplo, lá a gente é praticamente fila zero. Em menos de um mês, a gente consegue estar transplantando o paciente lá. Então, assim, é uma coisa que a gente teria que ter um problema aí de gestão em geral, às vezes que foge do nosso controle, que infelizmente a gente fica meio refém disso.
Então, o paciente que chega para a gente, e a grande questão do ceratocone, que no geral acomete pessoas jovens. Então, você imagina um rapaz assim, com seus 12, 13, entre 10 ali e 20 anos, que está em formação, fazendo sua faculdade e tudo, ele fica refém, porque simplesmente não está enxergando. Então, assim, a gente percebe a importância do tema, e se você tem um paciente, por exemplo, na cidade, com os 2 olhos ruins e precisa de transplante, você precisa reabilitar esse paciente. E você ficar refém de 1 ano em 4 meses realmente é um pouco ingrato, né? Tá certo. Olha, a gente conversa aqui com o doutor Carlos Franca. Ele é oftalmologista. Está falando sobre ceratocone, questão de transplantes também. O senhor, por favor, responde a 2 perguntas de ouvintes, né? Tem 2 ouvintes interessados nessa nossa conversa aqui e querem falar. Primeiro atendo Genilda. Alô, bom dia. Bom dia, Levi. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa equipe é excelente. Meu amigo, é por causa que meu primo, não sabe? Ele saiu um cisto dentro do olho. Não foi nas pupilas, foi dentro do olho. Tirou 5 cistos no olho e 3 no outro. Já está com mais de mês. Ele está passando por uma médica particular. É só passando remédio, pomada. Aí agora gerou uma bactéria. Está fazendo um tratamento nessa bactéria. Só que ele não está melhor. Está ficando pior. Quando é de manhã, a visão dele fica embaçada e à tarde. E o outro olho já começou a doer, e furando, sabe? Se esse aparelho dele se descobre o problema do meu primo, a gente tá bem agoniado, rapaz. É Genilda aqui de Sorrilândia 3. Ele não tem melhora, tá? O tratamento, do jeito que a médica manda, mas não tem melhora. Esse aparelho dele, pode descobrir o problema do meu primo. Tá certo. Obrigado a você. Tá, Genilda? O que é que o doutor Carlos Franca pode fazer? Olá, pessoal. Então, assim, uma limitação que a gente tem em relação a essa examinação, esse exame dos pacientes via foto, a gente termina tendo, às vezes até familiar da gente mandando imagem de olho e tudo mais, é porque a gente costuma falar que o exame oftalmológico, a gente é muito dependente de aparelho, tá? Assim, claro, tem vários aparelhos. Mas para a gente discutir um pouquinho o caso dessa paciente em específico, a gente precisaria realmente examinar tudo certo, tá? O aparelho que a gente discutiu, que está discutindo aqui na entrevista, é um aparelho para um procedimento cirúrgico em específico, tá? Então, assim, não se encaixaria para esse tipo de quadro e tudo mais, a não ser que, eventualmente, esse paciente tivesse alguma coisa diferente. Mas o quadro dele é um quadro que a gente precisaria de fazer o exame físico mesmo, entendeu? Certo, pra tem gente que olhar. Tem que literalmente olhar o olho, né? Pra gente Olho no olho. Olho no olho. Exatamente, para a gente saber, assim, o que é que tem que ser feito, não, fazer toda uma avaliação completa desse paciente. O senhor vai ficar atendendo toda semana, quinzenalmente, mensal, todo dia em Souza? Como é que vai funcionar o seu atendimento? A programação agora inicial que a gente está fazendo consultas mensais. Consultas. Uma vezinha no mês. Uma vez ao mês. Exatamente. Já veio em abril? Hoje, hoje. Hoje, inclusive, é o primeiro dia de atendimento. Hoje é sua estreia. Exatamente. Estreou bem, né? Na cidade de Sorriso. A primeira consulta foi agora com a dona Genilda. Exatamente. Ela inaugurou. Exato. Então, o senhor orienta que ela procure um oftalmologista, né? Exatamente, para saber exatamente o que está acontecendo. Tá legal. Aldenir, né? A nossa próxima ouvinte aqui a falar. Bom dia. Bom dia, Levi. Bom dia. Bom dia a todos da bancada, bom dia aos excelentes médicos que estão aí. Doutor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu uso óculos há uns 20 anos. Meu grau é até avançado, 3,5 graus. E agora está apareceu uns 6 meses atrás, uma bolha branca na lateral do olho. Não é dentro do olho, é embaixo. Uma bolha transparente, que era bem miudinha e está crescendo, se desenvolvendo, está bem grande. E eu gostaria de saber se isso é caso de cirurgia. E o olho coça muito, muito mesmo. O outro coça também, mas esse da bolha coça muito. E fica ardendo quando coça. Eu lavo, mas essa bolha está desenvolvendo, está muito grande. E eu gostaria de saber se isso é caso de cirurgia. Ok, Aldenir, um abraço, viu? Obrigado a senhora, tá, pela sua participação. Os ouvintes também contribuindo aqui com a nossa pauta, doutor Carlos. Vamos lá. Então, novamente, assim, a gente fica meio limitado, né, por questões de Mas, assim, dá para imaginar, desconfiar o que é essa bolha? Assim, pode ser simplesmente o que a gente chama de um cisto conjuntival, tá? Que o cisto conjuntival, dependendo do caso, tem indicações de tratamento clínico, de acompanhamento só do paciente. Em casos de realmente que está incomodando o paciente, tem muitos sintomas, às vezes até um incômodo a parte estética também, algumas vezes a gente pode fazer a retirada, né, que a gente chama de exérese disso aí.
Lembrar que, sendo cisto conjuntival, existe chance, inclusive, após a cirurgia dele voltar. Certo. Tá? Mas, tem esse risco, no né? geral, assim, é uma das possibilidades, né? Claro Uma Uma das seria esse cistozinho conjuntival. Lembrar, importante que ela falou de coçar, né? Reforço aquela ideia inicial. O olho não foi uma coisa que foi feita para coçar. Então, assim, procure o médico, seu médico assistente, enfim, para a gente ver isso direitinho. Acaba com esse negócio de dedo no olho, gente, viu? Coloque água, especialmente fria, né? Ajuda muito. Elane, alô, bom dia. Alô, Elane. Alô, Elane. Vamos lá, agora sim, viu, Elane? Eu gostaria de saber dos médicos aí se tem transplante para quem não tem uma visão. Tipo, a minha filha, ela não perdeu não, ela já nasceu sem uma visão no olho. Aí eu gostaria de saber dele se tem esse transplante para ela. Ela é totalmente cega de um olho. Ok, obrigado a senhora, tá? É de um só, né? Ela falou? De um olho só. De um olho só. Isso. Exato, assim, a gente tem que ter casos de baixa visão desde criancinha. A gente tem que ter, é um cuidado bem complexo que a gente tem que ter, tá? Se a gente observar aqui uma causa, por exemplo, seria a causa corneana, o transplante poderia ser uma opção? Sim, poderia. Mas o caso tem que ser analisado muito de perto quando é criança. Porque a gente parte para discutir um pouquinho sobre desenvolvimento visual. Sei. Porque a gente sabe que o processo, assim, o olho que a gente fala é onde entra a luz, mas quem enxerga propriamente dito é o cérebro. Então o cérebro tem até por volta dos seus 8, 9 anos para ele aprender a enxergar, digamos assim. Entendi. Se a gente tiver qualquer limitação nesse processo até os 8, 9 anos, aquele olho pode ficar, que os pacientes falam comumente, ser um olho mais preguiçoso, que o nome técnico para isso é ambliopia. Então a gente precisa sentar direitinho, discutir o caso para a gente ver o que é. Mas muitas vezes, assim, o paciente que porventura, às vezes um pouco mais velho, que já desenvolveu a visão e tem algum, enfim, por qualquer motivo, corneano, uma mancha na córnea, uma cicatriz ou com uma perda de alteração na formação da córnea, que a gente possa transplantar, ok, isso é uma possibilidade. Lembrar que transplante de córnea é uma coisa, o pessoal às vezes confunde com transplante. Será que tem como trocar o olho todo? Funcionalmente falando, a gente não tem nada hoje que corrobore. Lembrar que saiu na mídia alguns anos atrás de um transplante de globo ocular, mas não tinha propriedade funcional, era apenas estético. Eu sei. Tá. Doutor Carlos, obrigado, tá, pela sua presença aqui. Como o senhor já disse, já está atendendo, começa a atender hoje na Clínica de Olhos Dr. José Vicente. Né? Qualquer informação, dúvida, agendamento de consultas, vai lá, conversa olho no olho, né, e marca o atendimento. Tá certo? Ou então entra em contato com os contatos da Clínica de Olhos Dr. José Vicente. Forte abraço. Muito obrigado. Satisfação em conhecê-lo, amigo. Tá bom? A satisfação é minha. Valeu.